Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Hoje a gente faz o nosso último vídeo da série sobre a fisiologia renal. Fica comigo que logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre a secreção. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser bem mais rápido porque o processo de secreção ele é bem mais simples e bem menos significante na formação da urina do que os processos de filtração e de reabsorção. E a gente vai aproveitar também esse vídeo para falar sobre o processo final da eliminação da urina, que é a micção. Bom, então a secreção, assim como a reabsorção, ela vai acontecer por todo o percurso, do filtrado por dentro do néfron. Porém, a gente vai ter alguns pontos onde essa secreção ela vai ser mais importante e mais significativa. Por exemplo, vários ácidos e bases orgânicas vão ser secretados já no túbulo proximal. É o caso dos sais biliares, de oxalatos, de uratos, de catecolaminas, que são muitas delas produtos finais do metabolismo que devem ser rapidamente eliminadas. Então essas substâncias elas vão sofrer filtração, vão sofrer secreção e não vão ser reabsorvidas. Então isso vai produzir uma eliminação, uma depuração dessas substâncias muito rápida do nosso sangue. Também vão passar por um processo de secreção significativo nos túbulos proximais, várias toxinas e vários fármacos, que precisam ser eliminados rapidamente, precisam ser depurados do nosso sangue e eliminados através da urina. Porém, a gente vai dar uma ênfase aqui hoje ao processo de secreção de duas substâncias que vão acontecer lá no túbulo distal e que são os importantes íons potássio e hidrogênio, que são os principais íons a serem secretados no nosso processo de formação da urina. Tanto a secreção do potássio quanto dos íons hidrogênio vai acontecer de uma forma bastante semelhante, através de cotransporte com os íons sódio. Então, falando sobre o cotransporte do potássio mais especificamente, esse cotransporte ele vai ser mantido principalmente pela atuação da bomba de sódio-potássio ATPase, que vai estar presente nas células tubulares. Essa bomba de sódio-potássio ela vai garantir, primeiro, que a concentração de potássio seja muito grande no interior da célula, já que a bomba age no sentido de jogar potássio para dentro da célula, e que a concentração de potássio no interstício renal seja pequena, de forma que o potássio esteja então o tempo todo passando aqui do capilar peritubular para o interstício, mantendo assim a disponibilidade de potássio para a atuação da bomba de sódio-potássio. O potássio então em maior concentração no interior da célula do que no lúmen do túbulo, vai haver então um transporte passivo do potássio através de canais de potássio da célula para o lúmen, tendo como resultado, então, a secreção de potássio para o lúmen do túbulo. Vale lembrar, como a gente já falou no vídeo anterior, que essas células elas vão ter também aqui canais de sódio, Então, o sódio ele vai estar sendo reabsorvido aqui, de forma a manter também uma disponibilidade de sódio para a atuação da bomba de sódio-potássio. Já o hidrogênio, que vai ser secretado pelas células tubulares, ele tem a seguinte origem. A gente vai ter ali nas células tubulares a ação da enzima anidrase carbônica, que vai juntar uma molécula de CO2 com uma molécula de água, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em íons H+, e íons bicarbonato. Os íons H+, vão ser ativamente secretados pela célula tubular, enquanto que os íons bicarbonato ficam disponíveis para serem então jogados no sangue, jogados na circulação sanguínea. Esse é inclusive um importante mecanismo de controle do pH do nosso meio extracelular. Isso porque quando a gente tiver uma acidose
esse processo de formação de ácido carbônico, íons H+, e bicarbonato vai ser aumentado de forma a eliminar mais íons hidrogênio através da urina. Uma observação importante é que, como principalmente o potássio, para ser secretado, ele depende da permuta com o sódio, então essa eliminação de potássio ela vai ser muito dependente da disponibilidade da aldosterona, que, como a gente viu no vídeo anterior, é uma substância que vai aumentar a reabsorção de sódio. Assim, se eu tiver um quadro de insuficiência da suprarrenal, por exemplo, em que a secreção de aldosterona está diminuída, eu vou ter, consequentemente, uma diminuição da reabsorção de sódio e, portanto, uma diminuição da secreção de potássio. Isso pode acabar levando a um quadro de hiperpotassemia. Por outro lado, um quadro de hiperadrenalismo cortical, ou seja, uma hiperatividade da suprarrenal com um aumento de aldosterona, um aumento da reabsorção de sódio, que vai causar também um aumento da secreção de potássio. E isso pode acabar gerando uma hipopotassemia. Depois que aconteceu, então, a filtração glomerular e que aconteceram os processos de reabsorção e secreção no decorrer de todo o néfron, passando por todos os túbulos renais, a gente chega então à formação da urina. Essa urina, quando ela sai através da pelve renal, ela vai ganhar os ureteres, através dos ureteres ela chega na bexiga urinária, que é um órgão que vai armazenar a urina ali dentro até o momento apropriado para a eliminação dessa urina, que é o processo chamado de micção. Então aqui a gente tem uma representação da bexiga urinária no momento em que ela está no seu estado mais relaxado, no momento que tem pouca urina ali dentro da bexiga. A bexiga ela é toda revestida de musculatura lisa e ela vai ter também 2 esfíncteres que vão mantê-la fechada, manter a comunicação da bexiga com a uretra fechada. Um esfíncter interno, que é um esfíncter formado de músculo liso, e um esfíncter externo, que é formado de músculo esquelético. Então, nesse momento em que a bexiga está relaxada, a gente tem aqui um neurônio motor disparando o tempo todo em direção ao esfíncter externo, mantendo esse esfíncter externo contraído. Além disso, o esfíncter interno de músculo liso está passivamente também contraído. Porém, nessa segunda situação, quando a bexiga então começa a se encher, o que vai acontecer? Ela vai se estirar, ela vai se esticar com a presença da urina ali dentro. Isso vai estimular neurônios sensoriais que vão lá na medula e vão formar então um reflexo através de neurônios parasimpáticos que vão provocar então não só a contração do músculo liso da bexiga urinária de forma a facilitar a eliminação da urina, mas o relaxamento do esfíncter interno. Esse reflexo ele também vai inibir aquela descarga tônica que estava mantendo o esfíncter externo contraído. Porém, a gente vai ter sinais superiores vindo lá do sistema nervoso central que vão poder inibir esse reflexo de relaxamento do esfíncter externo. Então, há um controle voluntário desse esfíncter externo, de forma que a gente só vá eliminar a urina no momento apropriado. É isso que a gente está vendo aqui nesse gráfico, então. Quando a bexiga enche, a gente vai ter receptores de estiramento sendo estimulados. Isso vai gerar um reflexo a partir do nervo parasimpático que volta a bexiga, provocando sua contração, relaxando o esfíncter interno da uretra a partir do momento que há contração da bexiga. Ao mesmo tempo, esses receptores de estiramento vão gerar um sinal para aquele neurônio motor para o esfíncter externo, fazendo com que esse esfíncter externo também se abra através da inibição do neurônio motor. Essas duas aberturas do esfíncter interno e do esfíncter externo geram a micção. Porém, o esfíncter externo pode ter um controle voluntário vindo do córtex,
que manda um comando para esse neurônio motor que mantém esse esfíncter fechado através de estímulo desse neurônio motor, fazendo com que não haja micção até o momento em que voluntariamente o indivíduo se decida por relaxar esse esfíncter externo. Então é isso. Com isso a gente termina a nossa série de 3 vídeos sobre a fisiologia renal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, que tenham conseguido, assimilar um pouco mais sobre a fisiologia renal, que é um assunto realmente fascinante e um assunto importantíssimo, para o funcionamento do corpo humano. Terminada a fisiologia renal, eu vou atender a vários pedidos e fazer uma série de vídeos também sobre a fisiologia gastrointestinal. Então aguarde que nas próximas semanas a gente começa a falar um pouco mais sobre a fisiologia gastrointestinal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha aqui embaixo, isso ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva no Medcanal se você ainda não for inscrito, porque tem muita coisa boa vindo pela frente, muitas videoaulas e muitos vídeos com outros assuntos que são de interesse do estudante de medicina e do aspirante a estudante de medicina, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu estou sempre atento ao que vocês estão dizendo aqui na caixa de comentário e se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço para cada um de vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!